Eles são, em grande maioria, garotos. Muitos têm, na própria história, as marcas da privação de direitos básicos. Alguns, desde muito cedo, convivem com o crime organizado, não por escolha, por falta de escolha. São menores infratores. Como o Estado tem encaminhado os casos de menores em conflito com a lei? O que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente? As medidas preventivas e socioeducativas são bem aplicadas? Quais as infrações em que a privação de liberdade é recomendada? Como funciona a Fundação Casa? Quais as penas possíveis? Você é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Crimes violentos cometidos recentemente por menores reacendem o debate nacional sobre esses temas. Discutir questões sociais e jurídicas que envolvem esses adolescentes é pensar em caminhos capazes de reduzir a violência e de promover justiça e cidadania para todos. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute o menor infrator no Brasil. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 no Litoral Paulista e 102.7 no Noroeste Paulista. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Marisa Deppmann, advogada e mãe do estudante Vitor Hugo Deppmann, que foi assassinado em abril por um menor. Ricardo Rezende, presidente da Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul, Flávio Cardoso, advogado, e Tatiane Cardoso, advogada do Centro de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente Interlagos, integrante do movimento 18 Razões. Bem-vindos. A maioridade penal no Brasil é de 18 anos. Só a partir desse limite de idade que o cidadão passa a responder pelos crimes e delitos praticados de acordo com o que está previsto nos Códigos Penal e Civil. Antes disso, segue-se o que está estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Então, para a gente começar, eu queria pedir, na verdade, que vocês esclarecessem o que define o ECA. Por exemplo, em relação a crimes cometidos por menores, crimes considerados hediondos, como assassinatos, estupros. Quais são os tipos de medidas socioeducativas previstas pela lei brasileira e se vocês consideram que elas são suficientes, adequadas ou, ao contrário, insuficientes, inadequadas? Bem, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, ele caracteriza como ato infracional aquela conduta que corresponde a um crime do nosso ordenamento. Então, aquilo que nossa legislação prevê como crime, praticada por um menor que tenha entre 12 e 18 anos, vai ser caracterizado como ato infracional. E, obviamente, toda a estrutura que o ECA... Entre 12 e 18? 12, isso para adolescência. Para adolescente. Para sujeição à medida socioeducativa. Né? Antes disso não há sujeição. Antes disso é considerado criança e aí está sujeito a medidas protetivas, né? Medidas de proteção. Okay. Para ser responsabilizado por medidas socioeducativas, então o menor vai receber todo um tratamento diferente daquele que é penalmente imputável, aquele que responde, né, pelas leis penais, notadamente pelo nosso Código Penal. E isso vai, né, desde as próprias medidas que são impostas, que vão de uma advertência até uma internação, até para o próprio procedimento para se apurar esse ato, né, que envolve, inclusive, até o perdão, envolve a entrega aos pais para evitar uma apreensão, entre outras coisas. Bom, na linha, eu acho que o Flávio já foi bastante claro em relação a essa questão. É uma linha paralela do ECA em relação ao Código Penal, com o tratamento absolutamente diverso, né, em relação não só à persecução penal, como ao apenamento dos condenados, né, no caso do Código Penal, e os sujeitos a essas medidas previstas pelo ECA. A questão da maioridade penal, ela tem assento constitucional, ela tem a previsão na nossa Constituição, e é um critério que se utiliza, né, um critério político que se utiliza, que é adotado desde sempre na história do Brasil,
em que, por uma decisão política, os 18 anos é um critério etário e se presume a inimputabilidade, né? A ausência de condições do menor de 18 anos e, por consequência, a presença das condições do maior de 18 anos para entender o caráter ilícito do fato de entender que está cometendo um crime e, de acordo com esse entendimento, se determinar. Ele agir a partir do entendimento que ele possa vir a ter a respeito daquela conduta. Tatiane. Eu acho que é importante justamente desmistificar alguns mitos, né, que está presente em toda a sociedade. Um deles é da não responsabilização, que às vezes até por uma questão de palavras, por termos, quando fala medida socioeducativa, parece ser coisas boas, né? E aí quando fala que para um adulto é aplicado pena e para um adolescente é aplicado medida socioeducativa, parece que é uma coisa boa. Mas na verdade há uma divisão e há a responsabilização, sim, se uma pessoa no Brasil, a partir dos 12 anos, comete uma conduta tipificada como crime. Qualquer conduta tipificada como crime cometida por uma pessoa a partir dos 12 anos, ela vai ser responsabilizada e ela vem sendo responsabilizada, só que dos 12 aos 18 por um estatuto e por formas diferenciadas em relação ao adulto, seguindo uma política criminal, de diferenciar, de tratar diferente, por entender que está numa fase peculiar da vida, onde há condições melhores de ressocialização do que aqueles que têm maior idade, né, passados os 18 anos. Então, isso segue uma política criminal. Não é, aí eu discordo um pouquinho do doutor Ricardo, eu acho que tem um equívoco de colocar que é por conta do entendimento. Né, o entendimento, a gente sabe que uma criança... entendimento pelo adolescente, né? Isso, uma criança tem um entendimento do que é certo e do que é errado, né? O que é certo e o que é errado é entendido, eles sabem que não é certo, né? Que não é certo cometer um crime. Cometer um crime, exatamente, qualquer deles, eles sabem que não é certo. Então, não é que eles não entendem o caráter ilícito da conduta, mas tem uma política voltada no sentido e que segue na verdade, a diretriz internacional. No mundo inteiro, há esse tratamento diferenciado para as pessoas nessa faixa etária. Né? Se a gente for considerar o Brasil, na verdade, a gente tem, inclusive, uma idade de responsabilização ainda menor comparado com relação com alguns outros países. À média mundial, que é de 13,5 anos de idade. A gente começa a responsabilização aos 12 anos. E os 18 anos de idade segue uma política e a diretriz seguida pela maioria dos países. Deixa eu colocar a Marisa, eu deixei propositalmente a Marisa como última a falar nessa primeira rodada de conversa, porque Marisa, além de advogada, está vivendo uma tragédia, que é uma tragédia social e uma tragédia pessoal inominável, que a gente não tem nem como mensurar. Aqui, então, eu queria agradecer muitíssimo a tua presença, a tua coragem, né, de vir a público se colocar, passando por uma situação como essa, que é ter um filho vitimado por assassinato. E aí, importa menos saber se é pela mão de maiores ou menores, se tem 16, 17, 18, mas essa é uma perda absolutamente irreparável e inominável. E eu queria começar dizendo isso, quer dizer que eu acho a tua posição de ter vindo a público, de estar assumindo esse debate, etc., não só aqui, em outros lugares onde você já tem ido, louvável e como um exemplo de cidadania. Então, eu queria te ouvir, porque você tem um depoimento que não é apenas um depoimento pessoal, mas é um depoimento corporalmente tomado pela questão, tá certo? Na realidade, hoje está fazendo 30 dias que meu filho foi executado. Eu digo executado porque foi executado mesmo. E eu acho um absurdo o ECA, me desculpe. As leis são extremamente brandas. Eu não consigo conceber como que pode, que nem esse bandido que fez isso com meu filho, ele já tinha passado 4 vezes pela Fundação Casa.
nas 2 últimas por roubo, quer dizer, um crime grave, ele já estava armado. No começo do ano, foi quando foi a última, acho que parece-me que foi em janeiro, ele ficou 45 dias. Quer dizer, será que realmente o ECA funciona? Porque se ele tivesse que, por roubo, já era reincidente no roubo, então ele teria que ter ficado os 3 anos. Se ele tivesse ficado os 3 anos, meu filho estaria vivo. Agora, 3 anos é o suficiente para uma pessoa que já está pela 4ª internação? Eu pergunto isso. Vamos falar, a Fundação Casa não... O problema é a Fundação Casa que não tem estrutura para... Ótimo, a Fundação Casa não tem estrutura, então quem tem? Quem tem que fazer alguma coisa? É a sociedade que está sofrendo na pele esse problema? Ou é o governo do Estado, é o governo federal, é o ministro da Justiça, é o secretário de Educação, o nosso secretário de Defesa? Quem que tem que fazer alguma coisa? Eu acho que está na hora de mudar tudo nesse país. A lei das execuções penais tem que mudar, o ECA tem que sofrer mudanças, porque o ECA é lindo. Quando eu estudei direito, o ECA é maravilhoso para o menor carente. Agora, para o menor infrator, ele está extremamente defasado. Não consigo conceber essa pena de 3 anos de medida socioeducativa. Ele está lá passando férias, vai lá. Ele está na piscina, ele está jogando bola, ele está na escola, aí ele põe uma Bíblia embaixo do braço e fala que está com Deus no coração. Como que pode falar uma pessoa que está com Deus no coração e executa outra? Me desculpe, mas eu não consigo. Eu acho que o ECA merece urgentemente uma reforma. E quem falar que é contra, eu gostaria que viesse no meio da sociedade e falasse isso na minha cara, explicasse os motivos na minha cara, porque é muito fácil estar atrás de uma cadeira, sentado no seu gabinete e falar assim, não, eu sou contra. E não faz nada, não faz absolutamente nada. Entrou uma pergunta pela internet aqui, eu quero colocar a pergunta, embora a gente esteja já indo para o fim desse bloco, e lembrar que a Marisa colocou uma outra questão, né? Uma questão derivada. Me parece que na discussão do rebaixamento ou não da maioridade penal, ela agrega a questão de dizer, bom, afinal de contas, de quem é a responsabilidade e se os sistemas, tanto o sistema carcerário como o sistema carcerário, tanto para os maiores quanto para os menores, são ineficientes, estão falidos no Brasil, como enfrentar este problema, né? Mas antes de entrar nisso, só queria destacar aqui o nosso internauta, que a mensagem dele, Bernardo da Silva, que pergunta o seguinte: quem deveria agora, nesse momento, discutir isso? Das autoridades, ele está perguntando. E votar o mais breve? Era o Congresso? O STF? Não sei o que está acontecendo com esse país, diz ele. A lei seca, todo mês tem uma mudança. Agora, algo muito mais sério do que beber ou deixar de beber, que tem mais relevância, ninguém faz nada. Esse é o comentário do Bernardo da Silva. Bom, Ricardo. Sem dúvida, a medida tem que partir do Congresso Nacional, que é um representante da sociedade, né? Na verdade, eles são os legisladores, essa, né? Discussão parte da sociedade, é uma discussão que está hoje em cada esquina. Então, eu converso com as pessoas, isso vem naturalmente, é um tema até pelos terríveis acontecimentos que se acumularam no espaço, não sei se acumularam efetivamente ou se foram noticiados num espaço pequeno de tempo, né? Porque eu imagino que haja acontecimentos dessa natureza e nessa quantidade durante todo esse período que a gente tem vivido aí. Partindo da sociedade, isso tem que sensibilizar os representantes do povo, que são os legisladores, para que discutam. Eu não tenho nenhuma defesa específica em relação a qualquer das soluções que vêm sendo apontadas, mas eu defendo fortemente que alguma medida tem que ser tomada. Que o sistema não é bom, que o sistema não funciona, isso para mim é absolutamente claro. Né? Que alguma modificação tem que acontecer, isso para mim não resta a maior dúvida e eu imagino que para a maioria da população também. O que eu acho é o seguinte, que o governador Geraldo Alckmin mandou um projeto de lei lá para o Congresso e até agora eu não vi ninguém sentar e falar, vamos discutir. Agora, o debate, a sociedade começa a se mobilizar para esse debate. Né? Mas você traz uma outra questão que a gente vai discutir após o intervalo, que é, pontualmente, apenas a redução da maioridade penal faria sentido? A gente já volta.